Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, o nosso podcast que fala sobre gestão, negócios, empreendedorismo, comportamento e sobre o dia a dia do empreendedor. Muito prazer, sou Felipe Silva, host desse podcast, e hoje a gente vai falar sobre empresas seguras. Você que é empreendedor, seja você um pequeno ou um grande empreendedor, tem um grande ativo nas mãos, que é a sua empresa, e ela precisa estar segura. E para bater papo com a gente sobre isso hoje, Marcelo, seja muito bem-vindo. Um prazer, obrigado pelo seu tempo, pela sua energia de estar aqui com a gente. O Marcelo, que é advogado, CEO, né, da Meus Dados, e atua aí na proteção e gestão de dados das empresas. Marcelo, aqui no podcast, quem se apresenta também é nosso convidado. Então compartilha com a nossa galera quem é o Marcelo, aquilo que você faz, um pouquinho da sua história com a gente. Felipe, obrigado pelo convite. Satisfação falar com o seu público, o público aqui do Papo Empreendedor. Uma iniciativa muito bacana e o tema é muito auspicioso, né? Porque você coloca bem, a gente tem hoje um grande ativo em mãos e eu diria para você, eu até complementaria que talvez o maior ativo que a gente tem hoje dentro de qualquer organização, seja pequena, média ou grande, é o dado, a informação. Então, falar de segurança, de proteção de dados para um empreendedor hoje é algo fundamental para o desenvolvimento de um negócio. Eu sou Marcelo Fattori, eu sou advogado há 22 anos, eu venho da área jurídica tradicional e de 2011 para cá, Felipe, eu vim trazendo um pouco de... aquela inquietação que a gente tem em um determinado momento da vida, da carreira. Eu entendia que eu tinha que direcionar a minha atuação no direito para algo diferente, diferenciado, e comecei então a dar todo um direcionamento para o direito digital. Em 2014, 2015 eu entrei num grupo de pesquisa da USP lá em Ribeirão sobre o Marco Civil da Internet. Isso acabou se desenvolvendo aí para também a questão da proteção de dados. E daí em diante, né, tracei todo um caminho voltado para essa atividade. Em 2018, fundei a Seus Dados, tá? E é bacana esse trocadilho que você Sim. trouxe nos Meus Dados. Muita gente faz essa confusão e eu gosto de brincar com isso porque esse é o grande dilema hoje, né, da lei de proteção de dados. Os dados são seus ou são meus? Boa. Né? Não é de ninguém. Na verdade, é de quem ele se refere efetivamente, né, que é o próprio cidadão. Então, a Seus Dados ela é uma consultoria multidisciplinar, onde a gente buscou criar algo que traga, né, para o empresário, o empreendedor, a solução do que ele precisa. Então, cuida do seu negócio, assim como vocês fazem lá, né, na questão da parte financeira, contábil, cuida do seu negócio, que a Device vai cuidar dessa estrutura. A gente também pensou nisso, ou seja, você toca o seu core business e a gente cuida da proteção de dados. Então, a gente tem uma consultoria hoje multidisciplinar e, graças a Deus, a gente conseguiu se colocar aí no mundo da proteção de dados de uma forma muito bem situada, hoje sendo o encarregado de proteção de dados de mais de 150 empresas de médio e grande porte. Marcelo, e como que foi esse insight de sair das audiências e ir para a questão do empreendedorismo, de empreender? Você falou que teve esse grupo de pesquisa aí da USP, mas quando e como foi esse bichinho do empreendedorismo picou você e falou, pô, eu preciso empreender, preciso dar esse talento aí para o mercado? Cara, eu atuava num escritório em Jundiaí, que é um dos escritórios mais antigos do interior de São Paulo. Eu fui convidado por um professor meu a ser estagiário e de lá desenvolvi toda a minha carreira, fiquei quase 18 anos lá. Tenho muita gratidão por todas as portas, né, que eles abriram para mim, me tornei sócio lá, enfim, desenvolvi toda a minha carreira. Só que chegou num ponto, hoje eu tenho 42 anos, na época eu tinha mais ou menos uns 36 para 37 anos, eu estava voltando da Espanha, de uma especialização que eu fiz lá em Salamanca, nessa área, e vim com uma inquietação no sentido de que, o que eu posso fazer, né, para trazer um brilho maior para essa minha carreira, fazer isso ter um sentido que vai além simplesmente de ganhar dinheiro. Eu queria fazer algo que eu me sentisse muito bem, que eu pudesse impactar vidas de alguma forma. E quando eu conheci esse lance da proteção de dados, isso me cativou, porque eu enxergava ali a possibilidade de trabalhar em algo novo, de dar um direcionamento que eu entendia que o mundo jurídico já estava, de certa forma, envelhecido. E envelhecido que as pessoas não me entendam mal. No sentido de que é algo muito tradicional, que está muito descolado ainda do que é a realidade hoje do empreendedor. A gente olha o advogado hoje como aquele cara chato, uma ala, que vem para falar não pode.
Exatamente. A faculdade de direito, ela não forma o profissional do direito para viabilizar negócio. Então, assim, eu tive a sorte de, em 2010, 11, por aí, eu entrei na Getúlio Vargas para uma especialização, em 2010, mais ou menos, em direito societário, que dali que eu comecei a migrar para o direito digital, e passei a ter contato com essa escola de negócios. Então, o link entre o mundo jurídico e o mundo dos negócios começou a me exigir um pensamento um pouco diferente. Falei assim, cara, não adianta eu ter a melhor solução jurídica se no papel, se na prática eu não viabilizo o negócio. Infelizmente é uma realidade, né? Principalmente graduações tradicionais, contábeis, direito, medicina, são graduações que não preparam o cara para empreender, para ser gestor, né? E ser gestor, ser empreendedor é uma habilidade inata para todo profissional, né? Marcelo, deixa eu te perguntar, você trouxe essa questão da tecnologia aí no direito. Eu tenho uma sensação, e pode ser que eu esteja olhando só para uma parte do cenário como um todo, mas que no mundo jurídico há pouca tecnologia. E hoje você, né, a sua empresa é consultoria / tecnologia, né? Como que você vê esse mundo na área do direito? É uma visão isolada ou realmente o que tem de tecnologia no direito é o certificado digital? Pra você ter uma ideia, em 2012, quando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo virou e falou assim, olha, daqui para frente você não tem mais processo físico, novos processos físicos. Os processos têm que ser todos digital, né, no formato digital. Isso foi mais ou menos outubro de 2012, isso gerou, assim, no mundo jurídico, um alvoroço, porque a grande maioria dos advogados não tinha sequer noção de como usava um certificado digital. Não tinha certificado digital, né? Então isso foi um grande impacto. Isso foi a regra até a beira aí da pandemia. O advogado ele estava limitado a produzir um texto em Word, né, gerava ali um PDF, pegava o certificado digital e protocolava uma peça. Ponto. Só. Com a pandemia, o advogado foi apresentado ao mundo das reuniões virtuais, o que já é um grande avanço. Porque o advogado ele vive encastelado, né? Ele está ali dentro do escritório dele, ele achava que todo mundo tinha que vir até o escritório dele. Como se fosse uma autoridade, né? É algo que não combina com o mundo atual, né? A gente precisa estar... Essa coisa da fluidez, né? Então, veja, não estou nem falando ainda de uso de tecnologia, né? Então, a gente está falando só de forma de organização da atividade comercial. A gente tem muita barreira, até a OAB ela tem uma visão muito restrita ainda sobre a questão do uso da tecnologia, da propaganda, do marketing, enfim. A gente tem essa trava regulatória. Que é descabido, né? Sim, em parte sim. Né, em boa parte sim, aliás, e em outra parte a gente precisa ter ainda uma certa regulação. Por quê? Porque a gente lida com algo que é muito precioso, que é o direito de outrem. A gente não está falando de algo que, olha, eu estou me aventurando num investimento cujo dinheiro que eu vou perder é o meu. Eu estou falando muitas vezes da liberdade, estou falando da vida de alguém. Então é preciso você ter um certo controle, mas não do jeito que é totalmente restrito, né? Mas eu dizia, você me perguntou sobre o uso da tecnologia, eu acho que a Lei de Proteção de Dados, ela foi a primeira legislação que nós tivemos que permitiu esse ponto de contato entre o direito e a tecnologia. Então isso obrigou o profissional do direito a se conectar com o mundo da tecnologia. E hoje você vê as primeiras iniciativas, os primeiros insights, né, de ações que são voltadas aí para o uso da tecnologia. Então você tem inteligência artificial, generativa, para desenvolvimento de petições, para desenvolvimento de conteúdo, busca de teses, né? Mas isso ainda é muito incipiente. Existe ainda muito por fazer, né? Mas é um comecinho ali, acho que ainda bem... assim, uma fase bem ainda prematura, inicial, mas é uma luzinha que pinta. Fora Você acredita que o profissional, né, que está ingressando no mercado do direito no geral tem tido mais um pouco dessa visão de ir lá pedir para o ChatGPT revisar uma peça, por exemplo? Só abre um parênteses, né? A gente contrata lá na Device estagiário de direito, né? Para a área societária. E aí eu brinquei com um deles. Falei, olha, ninguém pode escrever errado. Vocês muito menos, porque estão caminhando para serem advogados, né? Eu brinquei que advogado não pode escrever errado. E a gente vê isso hoje no dia a dia, né? Você acha que existe movimento do cara que está ingressando no mercado, que saiu da faculdade e vai começar a advogar, de procurar tecnologia como ferramenta de auxiliar ele no desenvolver a sua atividade? Olha, eu fui professor
de curso universitário de Direito de 2008 a 2012, 13 mais ou menos. Aí me licenciei porque a minha atividade não estava permitindo. Eu já falava à época que nós estávamos entrando numa era em que o advogado não podia ser só advogado. E aí quando eu falo advogado, estou falando qualquer profissional do direito, qualquer operador. Para qualquer um. Né? Seja um promotor de justiça, um juiz, enfim. Eu tive o prazer de pegar uma vez um avião para Brasília e fui sentado junto com a ministra Carmen Lúcia. E à época, ela estava implementando o sistema Vitor, que é um sistema hoje de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal, que faz toda a leitura prévia dos recursos, das peças. Ele tem ali toda uma ação voltada para encaminhamento das decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. E comentava com ela, à época, a grande barreira que a gente tem hoje no mundo jurídico, porque ainda se pensa o direito como algo muito artesanal. Então você tem escritórios boutique, você tem até escritórios de massa, mas que trabalham de forma artesanal. Ainda que você tenha alguma peça ou outra ali mais massificada, uma ação de cobrança, de execução, mas aquela coisa ali de produção. Isso não funciona. Eu gosto muito do Harari porque ele traz o que, olha, não tem mais profissão para todo sempre, existe hoje uma intersecção de conhecimentos, você tem que ter ali uma transversalidade das áreas de conhecimento, e o direito, talvez mais do que a grande maioria das áreas, precisa disso. Eu preciso conectar o direito hoje com tudo aquilo que acontece. Quando eu falo hoje de saúde, eu não posso mais pensar no direito só na questão de potencializar ou viabilizar o acesso à saúde ou o acesso a um plano de saúde que negou uma cobertura. Eu preciso hoje compreender que, a partir da evolução da tecnologia em saúde, eu tenho hoje uma série de possibilidades que desencadeiam para o advogado e que ele precisa estar atento. E aí vamos falar, por exemplo, de questões hoje da genética, mapeamento genético, questões que envolvem aí, que esbarram, inclusive na ética, no que diz respeito às regulações. A gente viveu aí o episódio da pandemia, que trouxe muitos questionamentos jurídicos. Por exemplo, logo que nós tivemos lá o lockdown, o governo federal editou uma medida provisória dizendo, a partir de hoje, todos os dados, todas as informações a respeito de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras devem ser compartilhados pelas empresas de telecomunicação com o IBGE, para que se faça um monitoramento sobre o distanciamento social. Veja. Eu lembro, nossa, tinha esquecido dessa história. Então lembra que... E aí, isso aí fere a LGBT? Total. Por quê? Esse é um ponto importante de a gente ter compreensão. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu à época, isso foi em abril de 2020, a lei de proteção de dados ainda nem estava em vigor. Ela estava naquela fase de vacatio legis, que a gente chama, ou seja, um período entre a promulgação da lei e até que ela possa se efetivar. O Supremo disse o seguinte, não é dado a ninguém o direito de tratar informações de quem quer que seja sem que a pessoa saiba que isso está acontecendo. Então, como você pode coletar informações de deslocamento, de hábitos e tudo mais de alguém, se ela não sabe que ela está sendo monitorada? Por mais que haja um interesse público na questão de saúde e tudo mais, se a pessoa não sabe que isso está acontecendo, simplesmente não pode. Uma vulnerabilidade muito grande, né? Sim, porque você fica à mercê de N possibilidades. Se a gente pensar em umas coisas mais loucas, até mesmo numa questão de manipulação democrática, numa questão de... enfim, N possibilidades surgem aí. Mas veja, o profissional do direito... Ele precisa estar preparado nesse caso, porque ele tinha que ali dominar questões que envolvem a tecnologia, até que ponto o uso da tecnologia tem essa possibilidade de uma inferência, de uma interpretação sobre hábitos, sobre deslocamentos, o quanto isso é invasivo, o quanto isso invade esferas de direito. Tem uma questão que envolve também saúde, para eu poder fazer um sopesamento de valores, que direito prevalece aqui, fundamental. O direito à vida, o direito à saúde, à integridade física, o direito à minha liberdade. Então veja como isso é novo e a necessidade de uma intersecção. Interessante, né? O novo provoca a gente fazer novas conexões neurais e pensar de forma diferente, né? Sim. Marcelo, quando a gente fala de empresas perenes, quando o empreendedor ele começa um negócio, né? Nem sempre a gente consegue visualizar o tamanho que a gente vai ficar. Às vezes a gente começa um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia bem pequeno e fala, não, eu não quero crescer. Tinha um empreendedor que pensava assim, né? E ainda tem alguns. E às vezes as pessoas elas falam, não, isso não é para mim porque eu sou muito pequeno.
Ah, isso não é para mim porque eu sou amador. Ah, porque eu não tenho caixa para tal demanda. Mas eu gosto da ideia de pensar que a gente precisa organizar o nosso negócio enquanto ele é pequeno, porque quando ele fica grande, fica muito mais fácil os processos, né? Eu disse para uma pessoa recentemente que eu não tinha muito essa visão de tecnologia tão aguçada quando eu tenho hoje lá na Device. Então eu brinco que a gente imprimiu muito já. E não tinha tanta impressão, né? Gastar tanto com papel e energia. E hoje a gente tem outra visão do mercado, né? Como que você vê o que é para você uma empresa perene e qual a importância desses cuidados, a gente vai falar um pouquinho de segurança de dados, eles começarem no começo do negócio e não para quando eu for uma SA. Ô, Felipe, a pauta é perfeita. Eu acho que a sua pergunta ela é muito pertinente. Eu quero dar um depoimento aqui, né? Eu acho que, como é papo de empreendedor, a gente trocar um pouco dessa experiência. É isso. Cara, eu sou advogado. Você imagina você ter 18, 19 anos de advocacia sentado. Então, você está com terno, gravata, sentado numa mesa, falando sim, falando não, e escrevendo, e de repente dá uma louca, você tem que virar, né, 180 graus na sua vida e falar assim: bom, agora eu sou dono de um negócio que não é um escritório. Ele é algo que tem uma conexão com outras áreas. Então, de repente, eu me vi conectado com pessoas da área de tecnologia, de segurança da informação, de gestão de processos, e não é processo jurídico aqui, né? A gente está falando de fluxos de atividades, enfim, que são áreas de conhecimento que nós integramos dentro da nossa consultoria. E eu passei a ter, então, colaboradores, né, consultores que trabalhavam ali para o nosso negócio, não tinha dimensão de onde a gente ia sair. Eu comecei ali em 2018 para 2019, e o pessoal da consultoria brinca, né? Porque eu fiz 600 visitas em 2019, eu visitei 600 empresas diferentes, olhei para o mercado, vi que São Paulo já tinha alguns players de grande porte, falei assim: eu vou interiorizar então essa conversa. Então saí, peguei a Via Anhanguera, fui sentido interior, e aí fui andando o Brasil todo. E 8 meses, 9 meses, batendo de porta em porta, eu vindo não. Imagina, isso não vai pegar, essa lei não pega, não vai acontecer e tal, certo? E Mania dessa lei não pega, né? Pois é. E fui persistente até que depois de 8 meses eu fechei o primeiro contrato e de repente, e é isso que é importante a gente ter sempre em mente, porque as coisas, desgraça não vem sozinha, né? Quando vem de bando, e bonança também, quando vem de bando. De repente começou a vir contrato. E eu me vi do dia para a noite na necessidade de ter que gerenciar contratos, precisar contratar pessoas e desenvolver o negócio. Ou seja, aquilo de fato virou um business. E aí a sua pergunta: poxa, é mais fácil fazermos isso no começo? Não é que é mais fácil, é obrigatório hoje. A partir do momento em que eu tenho uma regulação, então vamos pensar a lei de proteção de dados como uma lei de compliance obrigatória para todos. Você que é um profissional liberal, você que tem uma empresa, um consultório, que você atua aí no terceiro setor de repente, como um gestor, ou você tem aí uma empresa de médio para grande porte já, você simplesmente não poderá mais fazer negócio se você não conseguir comprovar a sua conformidade com a lei de proteção de dados. O que eu estou falando é muito sério. A lei, ela trouxe uma coisa chamada Accountability e Enforcement. A gente emprestou isso lá da União Europeia. O que esses dois termos querem dizer, né? Ou seja, accountability é a necessidade de sempre prestar contas, e o enforcement é exigir que todos aqueles que se relacionam comigo estejam num nível de conformidade. Ou seja, para que eu possa contratar, por exemplo, a Advice para ser o escritório de contabilidade, dar seus dados, você, Advice, tem que me comprovar que você está aderente à lei de proteção de dados. Isso não é simplesmente falar: Marcelo, eu estou ok com a lei. Você vai ter que demonstrar documentalmente para mim que você está em conformidade. Isso vale para tudo. Então pensa que para você ter fornecedores, você precisa exigir deles que eles estejam em conformidade com essa lei. Isso tem uma série de processos que acontecem para que você esteja em conformidade. E para que você possa vender, você precisará comprovar para os seus clientes que isso acontece. Então, por exemplo, vou vender para a iniciativa pública, vou participar de licitação e tudo mais. Se eu não tiver hoje um comprovante de que eu estou em conformidade, e mais do que isso, que eu permaneço, porque como uma lei de compliance é algo permanente, né? Assim como eu contrato um contador, ele faz serviço para mim, todo ano vira a folhinha e eu estou lá com ele, a proteção de dados exige a mesma coisa, que você tenha uma consultoria ali, um DPO que esteja acompanhando você o tempo todo. Eu vou ter que permanentemente exigir isso. E aí o ponto é, quando eu começo isso lá, já no começo da minha atividade empresarial,
eu consigo estruturar isso de uma forma muito mais rápida, muito mais econômica, mais barato, e já trilhando um caminho onde eu consigo cumprir essa lógica de gestão de evidências, né, de documentar, de forma muito mais serena, tranquila, como se fosse algo natural, né? Então, começar um processo, né, de segurança, de proteção de dados no começo da atividade empresarial é o correto. E mais, já que a gente está falando de empreendedorismo aqui, você falou, né, tem muita gente, não vou crescer e tal. A gente não sabe dia de amanhã. Eu comecei, e olha que louco isso, eu comecei com a questão da proteção de dados, uma consultoria para atender empresas. De repente isso virou, mais do que a consultoria, também o trabalho de DPO as a Service. Então nós criamos uma plataforma. O que é o DPO? O DPO é o encarregado... Para deixar claro para nossa audiência. Boa. Toda empresa hoje precisa ter o encarregado de proteção de dados. Tem uma figura que a lei criou, que funciona como se fosse um gestor de proteção de dados, é o head de proteção de dados dentro da empresa. É quem vai estabelecer todo o compliance com a lei e é quem vai dizer para todas as áreas o que deve ser feito, como fazer para estar em conformidade com a lei, o que não deve ser feito. É ele que vai gerar todos os treinamentos que a lei exige para todos os colaboradores, vai fazer essa avaliação que eu falei dos fornecedores, dos parceiros, enfim, é alguém que tem uma atividade muito ativa, né? E aí a gente criou essa figura do encarregado, do DPO as a Service, né? E a gente atende hoje o Brasil todo, né, de forma remota, presencial, depende do modelo de negócio. E isso já foi uma evolução. Passado um tempo, do dia para a noite, em razão dessa atividade, a gente detectou, a gente atendia algumas escolas e tal, a gente detectou que havia uma demanda no Brasil, que é a demanda por formar crianças e adolescentes para estarem no mundo digital. A gente identificou em algumas atividades que a gente fazia ali de proteção de dados que crianças e adolescentes geravam e experimentavam um risco muito grande quando estão no mundo digital, né? São vítimas de engenharia social, de golpes, de desafios, enfim. A gente criou um programa educacional que a gente lançou, a gente pilotou ele no 2023 e agora a gente lançou para o mercado, que forma crianças de 1º ao 9º ano, ou seja, crianças de 5 a 14 anos, para estarem no mundo digital de forma ética, segura, responsável, né? Então, é um programa educacional que se aplica às escolas públicas e privadas. A gente reúne um time de pedagogos, pessoal de TI, pessoal do direito. Cara, e construímos um negócio fora da curva, que não existe no Brasil. Ou seja, né, aquele veio que vai acontecendo, né, ao longo dos desenvolvimentos e que quando você vê, você pensou numa coisa e... E é uma questão bem importante, isso que você trouxe, de formar as crianças e os adolescentes para estarem seguros no mundo digital. Da mesma forma que a gente vai ver ainda os impactos psicológicos e sociais de uma pandemia, acho que a internet é muito nova ainda para a gente avaliar o quanto isso vai impactar numa geração. E aí uma geração agora que dedica mais tempo para ficar no celular, e mesmo que o pai e a mãe tenham uma certa gerência, é impossível fazer 100% dessa gestão, como que isso vai impactar no futuro? Então, preparar isso do 1º ano é uma política pública, né, de médio e longo prazo, né, Marcelo? Não tenha dúvida. Sabe como que eu identifiquei isso? Primeiro que, olha que doido isso, eu me lembro até hoje que eu estava numa véspera de uma entrega de um relatório para um cliente. E eu tinha comprado uma impressora nova para o escritório, que só faltava falar a impressora, era um negócio diferente. E aí eu chamei o cara de TI e falei para ele, olha, deixa isso aqui para mim então instalado, funcionando, que eu vou botar para rodar essa noite aqui um relatório que é grande e tal. Tá bom. Ele me ligou e falou assim, olha, eu tô com um compromisso, eu não sabia que isso ia acontecer, posso fazer isso no domingo? Na segunda-feira tá tudo pronto? Eu falei, sem problema, isso era uma sexta-feira. Tá bom. Segunda-feira de manhã chego no escritório, que vem o rapaz lá de TI branco, sem cor, pálido. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não prestei atenção, eu liguei a impressora no 110 e ela é 220, né, que Jundiaí ali a região é 220. Queimou a impressora. O cara estava ali nos primeiros de trabalho dele. O que eu identifiquei ali com esse fato? Que eu tinha pedido para um cara, que é da área de tecnologia, ligar uma impressora. E ele não sabia fazer isso. E ele não sabia fazer isso não porque ele é incompetente, porque ele foi formado, isso eu vim depois a entender com uma série de pesquisas que a gente fez, que o cidadão hoje, ele é formado, até por uma tendência global, a pensar em blocos.
Então a gente tem uma lógica que eu não preparo mais uma pessoa para que ela conheça do início ao fim de uma atividade, de um processo. Então, na contabilidade, por exemplo, alguém que seja formado para entender todo o ciclo da contabilidade dentro de uma empresa. E ele poder daí pensar em escrita fiscal, ele poder pensar em departamento pessoal, enfim, todas as atividades, e ele entender como isso funciona. Provavelmente você deve se deparar lá com alguém que, eu manjo só de escrita fiscal. Só de escrita fiscal de tal tipo de atividade. Isso. Se você soltar para ele uma outra, você falou javanês para ele. Então, quando eu olhei para essa situação com esse rapaz, né, eu falei, eu tenho um gap aqui, um problema que está sendo pouco mapeado e trabalhado, que é a necessidade de eu dar uma visão um pouco mais global. E isso é fundamental quando eu olho para a proteção de dados, por quê? Quando aconteceu a pandemia, a gente identificou a necessidade do home office. E a maioria das empresas, estou falando de grandes empresas, tá? De multinacionais, empresas assim que têm mais de 10, 15 mil colaboradores, os seus colaboradores não tinham a menor noção que fora da empresa eles não poderiam conectar em qualquer tipo de rede Wi-Fi, que isso poderia ser uma vulnerabilidade e trazer para o seio da empresa uma série de lixos, de ransomware, de vírus, enfim. Isso poderia também trazer ali uma série de outras complicações. Por quê? Porque esse jovem, que é tecnológico, geração Z, né, totalmente digital, ele não tem a visão do todo. Ele não, por mais que ele possa conhecer da tecnologia, ele não sabe algo sobre, por exemplo, se conectar de forma segura, proteger suas credenciais, né, proteger as credenciais da empresa, VPN, enfim. É algo que está fora um pouco daquele contexto dele. E isso, então, nos levou a ter um pensamento um pouco fora da curva, um pouco fora da caixa. Que era, eu preciso preparar algo antes, né, para que esse cidadão chegue seguro. Formação de base, né? A formação de base. É igual investir em saúde preventiva no SUS, ao invés de investir em alta complexidade, né? É essa a pegada, né? E aí, né, pai de 3 filhos que sou, tenho uma criançada aí nessa faixa etária de 6 a 11 anos, observando em casa, e aí o lance do empreendedor, né? É a observação pura. E rodar testagem. E aí fomos entendendo como isso acontecia, né? E aí calhou, cara, que em razão da proteção de dados, eu ando muito por Brasília ali para as questões regulatórias. Conheci a deputada que estava propondo um projeto de lei, na época, da Política Nacional de Educação Digital. Pude contribuir com algumas questões lá e dali surgiu os alunos digitais, né, que é essa plataforma de ensino hoje para as escolas públicas e privadas. Mas veja, dentro de um mesmo nicho de atuação que a gente tem, que é esse do mundo digital, proteção de dados e formação para o uso responsável. Marcelo, pegando o gancho de essa lei não pega no Brasil, né? É um absurdo a gente ter esse ditado popular, que essa lei pegou, essa lei não pegou. Beleza, eu sou empreendedor e eu não vou prestar serviço para nenhuma multinacional que vai me mandar um checklist de LGPD. Vamos pensar também que essa lei não pegou no sentido de que a gente não receba nenhuma multa. Por que seguir a LGPD? Por que ter segurança de dados no meu negócio? Vamos lá. Primeiro que nós vamos riscar do vocabulário o termo não pegou, porque ela já pegou. E eu digo que ela já pegou porque a gente fica muito naquela lógica de que as multas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o órgão regulador criado pela lei, só começaram a chegar agora. Né? Ainda de forma muito incipiente, começaram a ter as multas agora. A gente precisa entender que a LGPD ela foi criada para proteger o cidadão, a cidadã, ou seja, qualquer um de nós. Tá? Então, antes de sermos empresários, empreendedores, vamos pensar que a gente tem direitos hoje que são protegidos pela LGPD. Então, eu vou na farmácia da esquina, se eu quero saber que dados eles têm a meu respeito, por que eles têm, é só eu fazer esse pedido e eles têm que me informar. Então, eu tenho aí um primeiro ponto a pensar. Hoje, o cidadão começa a ficar conscientizado de que ele tem direitos. Então, na medida em que ele exercer algum desses direitos, que a lei dá para ele, olha, eu quero saber que dado você tem a meu respeito, por que tem, o que você faz com esses dados, eu quero que você elimine esses dados, eu quero fazer a portabilidade, ou seja, pegar essas informações e levar para um outro player. Ele pode. E se eu não atendê-lo de imediato, ele pode fazer uma reclamação perante a ANPD e eu vir a ser fiscalizado e basta que eu não esteja em compliance, eu não preciso ter acontecido um incidente, um vazamento de dados, nada, basta não estar em compliance que eu serei autuado. Então, não estar em conformidade também é passível de atuação, não só o vazamento. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é só a ANPD que fiscaliza.
O cidadão, ele é um fiscal ativo nato. Então, basta que ele identifique que você não está em dia, que você não está em compliance, ele faz a denúncia, não só para a NPD, mas, por exemplo, para o PROCON ou para o Ministério Público. E nós já tivemos no Brasil imposições de penalidades e de processos estabelecidos pelo PROCON e pelo Ministério Público. Vou dar 2 exemplos aqui. Um aconteceu no Ceará, Ministério Público lá de... o Ministério Público do Ceará propôs uma série de medidas e de ações, inclusive desencadeando multas, contra farmácias que coletavam dados de forma não autorizada do cidadão. E começa aquela história, né? Eu vou dar dá seu CPF que eu vou te dar um desconto. Muitas vezes o desconto não existe, não é aquilo que foi informado, e dali ele começa a derivar para tratamentos de dados secundários. Então ele pega aquela informação, usa para um mailing, compartilha com um laboratório, com um médico. Ele não pode fazer isso se não tiver uma estrutura jurídica por trás, né? Então ali eles foram penalizados em multas assim, bastante consideradas. E na Bahia, nós tivemos um caso do PROCON, também penalizando ali empresas que tiveram tratamentos de dados não autorizados. Então veja, 2 casos que eu nem citei aqui em São Paulo, que a gente já tem várias ações. Sim. A gente teve uma ação contra, eu posso falar porque é público, contra a Cyrela, né, porque utilizava dados ali para fazer a parte comercial, e essas informações foram punidas em ação civil, tá, pela Justiça. Nós temos casos hoje da Justiça do Trabalho, já no TST, reconhecendo como matéria sumulada que o empregado, colaborador, que provoca de alguma forma uma situação contra as orientações, diretrizes da empresa para a proteção de dados, ele pode ser demitido por justa causa. Nossa. Né? Então, assim, em todos os nichos de atuação e de fiscalização, hoje a lei ela é obrigatória. Então, não vou vender para uma multinacional. Tudo bem. Você está no mercado nacional, você tem hoje uma questão também reputacional. E aí as pessoas se conversam, se falam, e falam assim, olha, ali não tem segurança, ali aconteceu uma situação de vazamento, enfim, você vai ter perda reputacional, porque a lei trabalha muito esse viés da reputação também. E Marcelo, se eu pudesse fazer um checklist daquilo que eu preciso estar todo dia lá, igual um mantra, olhando em relação ao cuidado da LGPD na minha empresa, mesmo que eu tenha lá o DPO, que eu tenha consultoria, o que eu preciso olhar todos os dias e precisa ficar pingando ali na minha cabeça? Eu preciso olhar para isso, Vou dar um exemplo. Eu, Felipe, todo dia, a hora que eu ligo o meu computador, já pula na minha tela os nossos indicadores. Então, quais são os KPIs do mês, do dia anterior da nossa empresa. Então, eu sempre olho para isso. É a primeira rotina do dia. É igual escovar os dentes. O que seria esse hábito para o gestor, ou para um CEO, ou para um diretor de operações, que ele precisa estar olhando e pensando que isso pode estar sendo um risco de segurança de dados dentro da empresa? Tá. Primeiro, ele precisa entender que coisa número 1 que a gente tem que eliminar aqui no Brasil, que é uma péssima cultura que a gente tem, que é o do puxadinho, o do jeitinho. Então, muitas vezes você tem uma empresa que tá, tô começando, então assim, eu vou testar uma ferramenta, um sistema, um software, usa versões craqueadas ou aqueles, os tais dos freemium, né, que você tem um período, e aí se for bom a gente contrata. Toda vez que eu faço uma opção por algo gratuito ou que tenha essa condição do freemium, eu tenho que entender que eu não estou num ambiente seguro, não consigo atestar a segurança. Então eu já começo a colocar em risco a empresa e os meus titulares de dados. Então esse é um ponto a se observar. E aí quando a gente fala disso, fala assim, poxa, mas então a lei veio para criar custos. Não, você tem soluções que podem ser vamos dizer assim, trabalhadas, que não vão gerar custos estratosféricos. Ao contrário, você vai ser exigido pela autoridade, pela justiça, de acordo com o seu porte, de acordo com a sua capacidade financeira. Então, eu não vou exigir da maior empresa de televisão do Brasil X e exigir esse mesmo X, né, da padaria da esquina. Para cada um eu vou ter um senso de justiça ali, né, de exigir algo que seja compatível com o seu tamanho. Mas essa questão de você ter sistemas estruturados que te deem o mínimo de garantia sobre controle de acesso. Então, por exemplo, todos os usuários aqui dentro do meu escritório, da minha clínica, possuem usuários individualizados com senha.
Então essa é a primeira coisa que eu preciso imaginar, né? Eu preciso ter rastreabilidade. Quem fez o quê? Por que fez? Né? Qual que é o acesso que aquela pessoa tem e se ela precisa daquele acesso. Então vamos imaginar que você é ainda um empreendedor aí de uma startup, de uma empresa pequena e tal, e você fala assim, poxa, mas não tem aqui um cara de TI, de segurança para poder fazer isso. Então por onde eu começo? Se você não tiver condição de ter o apoio de uma consultoria, a primeira ideia que você deve ter é só dê acesso a ferramentas, a sistemas para quem precisa ter acesso. E que esse acesso seja individualizado. Aquela história de um usuário para várias pessoas não existe, não pode existir. Você sabe, só para abrir um pequeno parênteses, que eu já fui do poder público, né? E peguei uma sindicância no processo onde estava sendo avaliado que uma pessoa usou a senha de outras, isso em 2011, usou uma senha de outra pessoa para mexer no cadastro de IPTU. E aí o Marcelo, que tinha seu IPTU de R$100 passou a ter 1.000, ou o que tinha 1.000 passou a ter 500. Só que a senha era de estagiário. Você imaginou já o desdobramento, mas... Sim, vou só trazer aqui o lado do advogado agora, né? Você hoje entregar a sua senha, seu usuário para alguém, é a mesma coisa que você falsificar uma assinatura em cheque. Tá? Para quem é mais antigo um pouco. Por quê? É falsidade ideológica. Você está se passando por alguém. Sim. Né? Você está se colocando no lugar de alguém. Então tem crimes tipificados especificamente para isso hoje no Código Penal. Então, ter credenciais de acesso definidas e entregues para quem precisa. E assim, se eu tenho, né, aquele estagiário e a função dele é olhar para essa xícara, eu não vou dar para ele acesso à xícara do lado. É só para olhar essa xícara. Então, assim, é saber limitar também, né, os acessos. Outro ponto relevante. Todo mundo, né, hoje só funciona, qualquer empresa só funciona se ela tiver informação, se ela tiver dados. E aí surge uma briga homérica que a gente tem sempre com comercial, com marketing e tudo mais, que eu preciso ter dados, ter informação. Tá, cara pálida. Vamos lá, vamos definir o quê? Como? Né? Sim. Até porque ter dados, ter informação custa dinheiro. Armazenamento, né? Tem muitas informações que vêm aí que são lixo, que não está atualizado, e a lei exige que você só pode ter informações que sejam atuais. Só a título de curiosidade, as penas que foram aplicadas agora esse ano para órgãos públicos, como o INSS, o IANSP, que é o órgão de medicina do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foram porque eles não tinham dados atualizados para comunicar os titulares de dados que foram alvo do vazamento. Então, pelo tão só fato de eles não conseguirem acessar essas pessoas e dizer, olha, as suas informações pode ser que, né, tenham sido alvo de um incidente, pelo tão só fato de eles não conseguirem informar com precisão, né, quem são esses titulares, onde eles estão e comunicá-los, eles foram autuados, eles foram penalizados. Então veja que saber quem, como e por quê, né, eu tenho aquela informação é relevante. E acho que por fim, é a gente ter a cultura de que nós não estamos criando algo para nós. É uma empresa, um negócio, eu crio eu dou personalidade jurídica para ele e dou vida para que ele exista para além da minha vida. É um negócio exitoso, o empreendedor pensa o quê? Bom, isso aqui tem que sobreviver depois de mim. Depois de mim. Então, como isso vai acontecer? Quem vem depois precisa saber como aquilo funciona, precisa estar estruturado. Então, tudo que se faz hoje dentro de uma empresa, de uma organização, obrigatoriamente exige, né, que eu tenha esses processos, esses fluxos detalhados, para que eu saiba que dados, como, por que isso foi tratado, isso aconteceu. Porque eu posso ser exigido amanhã. E se for exigido, eu obrigatoriamente tenho que comprovar. Até trocar uma ideia, Marcelo, a gente já tinha essa preocupação, né, falando lá na Device, de quais os dados eu solicito de um colaborador para fazer a admissão. Porque a gente via muitas coisas desnecessárias que não estavam na legislação e que também não ia ser eficiente, a informação que nem iria para o E-Social estavam sendo solicitadas. E a gente tinha toda aquela polêmica, né, do atestado de antecedentes criminais. E aí agora tá super fresco a alteração na legislação de que se eu, empresa ou organização da sociedade civil, se eu atuo com criança e adolescente, e aí tá marcado lá, atuo, né, com criança e adolescente, eu preciso exigir e manter a cada 6 meses os atestados de antecedente criminal dos meus colaboradores. E aí eu brinquei que já deu uma tela azul em mim naquele momento. Falei, pô, eu, a Device Contabilidade, não atuo diretamente. Daí eu parei e pensei, falei, a gente tem menor de 18 anos na empresa, como menor aprendiz ou estágio? Se sim,
via de regra, os demais atuam, então precisaria exigir o atestado de antecedentes criminais dos demais. Mas são questões pequenas, às vezes, que a gente fala, não, mas isso não vai dar nada, mas que no final do dia contam e formam um bolo total de resultado que a gente precisa ter cuidado, né? Exatamente. E veja, vamos dizer que na Device, em complemento, você está brilhante a sua colocação e o raciocínio está perfeito. E mais, essa lei, só para situar todo mundo, é a Lei 14.811, né, que criou, que trouxe, né, a questão da proteção à criança e ao adolescente para evitar que ele seja vítima, né, de violência. A lei é uma lei que fala de violência no âmbito de instituições de estabelecimento de ensino. Sim. Né? Então a gente precisa deixar isso bem claro. Mas vamos pegar isso e trazer para a lógica da criança e do adolescente. Então vamos dizer que lá na Device, ainda que você não tenha, por exemplo, lá menor aprendiz, né? Mas você presta serviço para empresas que lidam com crianças. Sei lá, uma escola, por exemplo. Né? E você tem acesso às informações da escola. Então, nesse caso, você precisa ou não ter o atestado de antecedentes criminais. Eu diria para você que, nesse caso, você deve, primeiro, limitar quais são as pessoas que trabalham com essa empresa, com essa escola. Aqui dentro da Device é fulano, ciclano, beltrano. Então, dessas pessoas, por segurança, eu vou aplicar um protocolo de ter o atestado. Ele vai saber que eu tenho esse atestado, por que isso está sendo exigido. Isso vai ser guardado a 7 chaves aí, né, no mundo digital, onde somente terá acesso pessoa A ou pessoa B, que precisa ter isso para que amanhã, se houver uma fiscalização, coisa que eu valha, eu possa comprovar que eu fui até sobre esse caso teve uma questão engraçada, Marcelo, que a hora que, né, eu vi a notícia, eu falei, nossa, mas e agora? Como que a gente age? Até para orientar os clientes, né? E a gente tem 2 consultorias em relação à legislação lá na empresa. E aí eu mandei a resposta para uma que é mais célere nas respostas, e aí eu perguntei, tá, mas e se eu tenho alguém que agora apareceu como positivo dentro de uma organização, de uma empresa, com um atestado de antecedentes criminais positivo? O que eu faço com ele? Se aplica ao prestador de serviço PJ ou não? Porque a gente tem hoje a realidade da PJtização. E também, se apresentou como positivo e ele já fez o aso admissional, eu cancelo ou não cancelo a admissão dele, né? A consultoria respondeu, vide legislação. Eu falei, não, você tá de zoeira comigo, né? Se eu te pago é pra você me dar essa consultoria. E a outra consultoria que a gente tem 2, né? Aí deu uma resposta mais clara, juntando jurisprudência, entendendo que a lei não autoriza você cancelar a admissão, mas também não seria caracterizado uma discriminação, porque realmente coisas novas vão ter jurisprudências e discussões a respeito, né? Acho que isso é um processo natural também do processo de legislação, né? Mas esse olhar aguçado seria a sua dica principal para o cara que é gestor e empreendedor em relação ao dia a dia dele. Sim. Só nesse caso, eu aprendi um ditado na escola, na faculdade de Direito, que diz o seguinte, a lei não tem palavras inúteis. Sim. Então, se ela pede um atestado numa situação dessa, é porque se a pessoa tem alguma situação que o negative, vamos chamar assim, né, o positivo quanto a alguma questão de antecedente criminal, é porque o legislador entendeu ali que haveria eventualmente algum potencial problema, portanto, necessidade de uma ação diligente da empresa para não expor aquela criança que eventualmente se relaciona ali a risco. Né? Então, o encaminhamento deve ser sim no sentido de que, bom, se tem o problema e isso apareceu agora, eu tenho que tomar uma atitude enquanto empregador. Mas a questão da diligência que você colocou, eu acho que ela é fundamental para tudo, né? Mas para a proteção de dados é alguma coisa que exige hoje uma atenção muito especial por parte de qualquer empreendedor. Ele tem que estar em diligência máxima com o negócio dele e com os parceiros dele. Aquele empreendedor que souber fazer do limão uma limonada na questão da proteção de dados, ele vai surfar uma onda, eu falo isso com tranquilidade e com muita certeza, ele vai surfar uma onda de reputacional, de diferenciação do mercado, porque nós temos hoje boa parte das empresas trabalhando a questão da proteção de dados, mas trabalhando aquele famoso para inglês ver. Eu tenho aqui, porque se aparecer alguém eu posso falar. Sim. Só que numa primeira oportunidade de precisar compreender o porquê que aquilo está sendo feito ou como está sendo feito, não vai parar de pé. Um ponto que é importante, proteção de dados eu não resolvo com plataforma, com sistema.
Porque quando a gente fala de dados, eu não estou falando só de dado que está lá no computador. Eu estou falando também das questões, das informações físicas que estão em papel, em post-it, em arquivos, em pastas. Então, assim, é importante eu ter em mente que não adianta essas soluções milagrosas que a gente compra pela internet, hoje de plataforma e tudo mais, porque você vai ter problema. Você precisa ter alguém efetivamente ali que te oriente, né, que te dê os caminhos e que esteja no respaldo amanhã, né, se eventualmente acontecer alguma coisa. Então é atenção e mais um ponto para finalizar esse pedaço. Desculpa me alongar. Empreendedor que está buscando desenvolver algo para mais à frente vender para um M&A, para uma fusão, uma aquisição, ele não vai fazer isso se ele não conseguir comprovar hoje o compliance. Vai ser exigido pelo fundo, vai ser exigido pelo investidor que ele comprove isso, sob pena de o comprador ou adquirente assumir a responsabilidade pelos problemas aí. Marcelo, falando agora de rotina de empreendedor, como que é a rotina do seu dia a dia, da sua semana? A gente sabe que a agenda vai nos engolindo, né, nos dias, e que empreender tem seu ônus e tem seu bônus, e que é muito gostoso. Acho que quem tem tesão pela coisa continua, e é isso mesmo, tá disposto a jogar o jogo. Mas a gente pergunta aqui pro nosso convidado, como que é a sua rotina? Como que você organiza a sua rotina entre ser pai, esposo, empreendedor, advogado, enfim, como que é a rotina do Marcelo? Eu brinco que eu vi uma vez isso de um médico e para mim se aplica, né, como uma luva. A gente faz os planos e Deus dá risada. Né? Então eu sei que eu acordo, ponto. Tem uma agenda, tem todo um trabalho ali estruturado e dificilmente as coisas acontecem de forma fidedigna com o que está planejado. Por quê? Na rotina do empreendedor, a gente vai entender que muitas vezes a gente vai ter 5 garrafas e 2 rolhas, e você precisa ali, né, sambar conforme a música, dançar conforme a coisa vai acontecendo. Mas eu tenho para mim que o principal ponto, né, que eu consegui desenvolver foi, primeiro, ter uma boa estrutura emocional, psicológica. Então eu investi muito em todo esse processo, até da migração dessa coisa do advogado para o empreendedor, em uma estrutura de terapia, de acompanhamento psicológico, emocional, para que eu estivesse forte no controle das minhas emoções. Porque é uma gangorra. Cara, você está de manhã tendo a melhor notícia da vida, na hora do almoço a pior, e no fim da tarde vem algo ali para dar uma contemporizada, no outro dia a coisa é de outra forma. Então, assim, estar preparado emocionalmente é algo no qual eu invisto muito tempo. Por segundo, eu busquei sempre, tudo isso aconteceu talvez, né, no momento, e acho que com todo mundo é assim, mas no momento mais, talvez mais bonito da vida de um homem, de uma mulher, que é quando surgem os filhos, né, aquela coisa da criança crescendo, você poder curtir cada etapa, né, começar a andar, engatinhar, enfim, depois um dente que cai, a escola, e eu consegui trazer isso para muito perto. Então, eu tenho por hábito, né, acordar com as crianças, levar eles para a escola, buscar na escola, para que isso também esteja de uma forma estruturada. Só não faço isso nas minhas viagens, né? Eu viajo bastante, mas tento sempre programar as viagens de forma que me permita ter esse convívio com eles. Com a esposa, ela empreende junto comigo. Então, a compreensão acaba sendo um pouco mais fácil, né? Mas é algo também para se cuidado. E dentro da rotina do escritório, eu acho que você tem um time, ou da sua empresa, que saiba muito claramente quais são os seus propósitos, aonde você quer chegar, que haja uma troca muito intensa com o time, né? No sentido de que, olha, nós estamos caminhando bem, nós estamos caminhando mal, aqui a gente precisa mexer aqui e ali, e que isso não sejam novidades, que a coisa não caia ali como uma avalanche na cabeça da pessoa, porque a gente precisa entender que a gente lida com sonhos, a gente lida com sentimentos, né, com pessoas que são elementos vivos, e que se aquilo dá certo é porque eles estão ali. Então eu tento sempre jogar muito aberto no meu time, não é ser bonzinho, né, mas é deixar muito, muito claro. Então, mostrar as regras do jogo, né? Mostrar as regras. E aí, cara, nessa loucura que a gente vive, chamada Brasil, né, que é um país maravilhoso, mas é insano você empreender aqui por N questões, né? Você vê que, ora,
tributa assim, hora tributa assado, você tem incentivo para um lado, depois você não tem, e aí você tá ali trabalhando, feito um louco para pagar o imposto e vem um refis que vai beneficiar o cara que não tá fazendo dessa forma, e aí ele tá competindo de forma desleal com você. Sim. Né? Mas enfim, essas são as regras do jogo, estão ali. A gente faz essa questão da competição, né? A gente faz assessoria em licitações, né? E aí uma vez um cliente falou, Felipe, mas por que o concorrente te conseguiu esse preço? Eu falei, porque ele não vai pagar o imposto. Como você sabe? Eu falei, não, porque ele apresentou uma certidão positiva com efeito negativo. Ele tá parcelando a cada 6 meses. Aí, não, aqui ele tem margem boa. Eu falei, então tá bom. Depois a pessoa descobriu que realmente a minha tese estava correta. Marcelo, se você pudesse tomar um café com o Marcelo de uns 5